Tem lugares na Terra onde um simples erro pode custar sua vida. Lugares aí onde o chão ferve, onde até o ar pode te envenenar. Onde uma caminhada aparentemente tranquila pode terminar em tragédia. E o mais assustador, muitos desses lugares são tão bonitos que parecem ter saído de um cartão postal. Mas cara, não se engane. Por trás aí dessas paisagens incríveis existe história de desaparecimento, mortes misteriosas, acidentes e perigos que desafiam qualquer aventureiro experiente. E fica até o final, porque o lugar número 3 é tão absurdo que parece um cenário de um filme apocalíptico. Quando você descobrir que existe lá, vai entender porque milhares de pessoas evitam até chegar perto. 10. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Nada melhor do que começar pelo nosso país, né? A poucos quilômetros da costa de São Paulo, existe uma ilha que parece ter saído de um pesadelo. Ela é conhecida mundialmente como a Ilha das Cobras. E o apelido não é um exagero não, tá? Ali vive uma das maiores concentrações de serpentes venenosas do planeta. A espécie mais famosa é a jararaca ilhoa, uma cobra encontrada apenas naquele local. O veneno dela, cara, é tão potente que pode te causar necrose, hemorragia e diversos outros problemas graves. Agora imagine a cena. Você desembarca na ilha, tudo parece tranquilo, árvores, pedras, vegetação, mas então você começa a reparar melhor. Tem cobra no galho, tem cobra na pedra, tem cobra escondida aí na vegetação e talvez tenha uma te olhando bem no exato momento. Parece que alguém pegou todas as cobras do planeta e decidiu colocar no mesmo lugar do mar. Existe até uma lenda local sobre os pescadores que teriam desaparecido ao tentar explorar a ilha. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas considerando a quantidade de serpente que tem por lá, dá pra imaginar o que aconteceu. Por causa do perigo, a entrada ela é controlada e apenas pesquisadores autorizados podem visitar o local. E sinceramente, eu acho justo deixar as cobras morando lá sozinha. Deixa pra elas, já é delas. Elas chegaram primeiro. 9. Lago Natron, Tanzânia. Agora imagine comigo um lago tão estranho que parece transformar animais em pedra. Parece uma história inventada, não é mesmo? Mas ela realmente existe. O Lago Natron fica na Tanzânia e possui uma composição química extremamente incomum. A água ela é altamente alcalina. Em algumas áreas, a temperatura pode passar dos 60 graus. Animais que entram em contato com o lago, eles podem sofrer queimaduras graves. E é justamente por isso que esse lugar se tornou famoso. Fotografias de aves encontradas próximo ao lago deram a impressão que os animais haviam sido petrificados. Daí as imagens viralizaram pelo mundo. E não é difícil entender, né, o motivo. Parece uma cena congelada no tempo. Uma espécie de museu macabro criado pela natureza. O mais curioso é que alguns animais conseguiram se adaptar ao ambiente. Flamingos, por exemplo, utilizam a região para reprodução. Ou seja, enquanto para alguns seres o lago parece um inferno, para outros ele é o verdadeiro paraíso. A natureza realmente é incrível e gosta de confundir a gente. 8. Floresta Amazônica. Quando falamos em lugares perigosos, muita gente imagina vulcões ou deserto, mas a Amazônia merece estar nessa lista, porque ela esconde um tipo diferente de perigo. O perigo de você desaparecer. A floresta amazônica, ela é tão gigantesca que parece infinito. Em algumas regiões você pode caminhar por horas sem encontrar qualquer sinal de civilização. E o problema não são só os animais não, tá? Claro que existe aí onças, cobras, aranhas, jacarés, piranhas, escorpiões, mas o maior inimigo costuma ser a própria floresta. Quem se perde ali enfrenta o calor intenso, falta de orientação e dificuldade para encontrar água potável. Diversas pessoas já desapareceram após entrar em áreas remotas. Algumas conseguiram até sobreviver
e contando histórias aí impressionantes. Relatos de dias sem comidas, noites inteiras ouvindo sons estranhos e a sensação constante de estar sendo observado. Porque na Amazônia existe uma regra simples: você nunca está completamente sozinho. Mesmo quando você achar que está, alguém vai estar te observando. 7. Vale da Morte, Estados Unidos. Só o nome já deveria servir de aviso. Vale da Morte? Não parece exatamente um convite para a festa, né? Ele está localizado na Califórnia. Esse é um dos lugares mais calientes do planeta. A temperatura já ultrapassa os 56 graus. Para você ter uma ideia, em alguns dias o solo fica tão quente que é possível sofrer queimaduras apenas pelo contato prolongado. Imagina tentar caminhar enquanto o calor parece vir de todas as direções, do céu, do chão, do ar, de absolutamente tudo. Ao longo dos anos, diversos visitantes precisaram ser resgatados por desidratação. Outros ignoraram o alerta e acabou pagando caro por isso. Mesmo assim, milhares de turistas continuam visitando a região. E dá para entender o motivo, porque as paisagens são simplesmente impressionantes. Montanhas coloridas, dunas gigantescas, formações geológicas únicas. É o tipo de lugar que parece ser de outro planeta. Só não esquece de levar uma água, porque você vai precisar. Na verdade, leva muita água. Sério, leva muita água. Muita mesmo. 6. Monte Everest. O topo do mundo, né, cara? O sonho de milhares de aventureiros. E também um dos lugares mais perigosos da Terra. O Monte Everest possui mais de 8.000 metros de altitude. E a essa altura, respirar se torna um desafio. Cada passo exige um esforço. Cada movimento consome muita energia. O oxigênio disponível é muito menor. E por isso que muitos alpinistas utilizam até mesmo o cilindro de oxigênio durante a subida. Mas nem isso elimina os riscos não. Existem aí as tempestades violentíssimas, avalanches destruidoras, quedas altíssimas e temperaturas capazes de congelar parte do corpo em pouquíssimo tempo. Ao longo da história, centenas de pessoas perderam a vida tentando chegar aí no topo. E existe um detalhe assustador: alguns corpos permanecem na montanha até hoje. Em certos trechos, eles servem até como os pontos de referência para os escaladores. Porque imagina, você tá subindo lá e encontra um cara morto. Aí você já pensa, ó, ali eu não vou passar não. Porque você tá subindo a montanha mais alta do mundo e encontra uma pessoa que nunca conseguiu voltar ou chegar ao topo. Se isso não é assustador e um motivo de alerta, eu não sei mais o que é não. 5. Ilha Sentinel do Norte. Agora vamos para um lugar completamente diferente. Uma ilha cercada de mistérios. Ela é extremamente perigosa. A Ilha Sentinel do Norte abriga uma das últimas tribos completamente isoladas do planeta. Os habitantes vivem praticamente sem contato com o mundo moderno. E eles deixam muito claro que desejam continuar assim. Diversas tentativas de aproximação ao longo da história terminaram mal, tá? Por isso que o governo proibiu as visitas à região. O objetivo é proteger tanto os moradores quanto os visitantes, porque qualquer contato pode gerar consequências imprevisíveis. E o resultado? Uma ilha que continua cercada de perguntas. Como vivem aquelas pessoas? Quantos habitantes será que existe ali? E o que acontece dentro da ilha? A verdade é que quase ninguém sabe. E talvez seja exatamente isso o que torna um lugar tão fascinante. 4. Lago Kivu. À primeira vista parece ser um lago comum, né? Água tranquila,
uma paisagem bonita, tudo normal. Mas escondidos nas profundezas existe algo assustador: bilhões de metros cúbicos de gases dissolvidos, principalmente o dióxido de carbono e metano. Se ocorrer uma liberação repentina desses gases, milhões de pessoas podem ser afetadas. O fenômeno é conhecido como erupção límbica e já aconteceu em outros lagos do planeta. Basicamente, uma enorme quantidade de gás sobe para a superfície de uma vez só. O resultado pode ser devastador. E o mais assustador, não existe lava não existe uma explosão visível, não existe fumaça. O perigo fica escondido, silencioso, esperando. E talvez isso seja mais assustador do que qualquer vulcão. Número 3, vulcão Merapi. Chegamos ao lugar que eu falei lá no começo, e ele faz jus à expectativa. O Merapi é considerado um dos vulcões mais ativos do planeta. Ele fica na Indonésia e já provocou diversas erupções ao longo da sua história. Mas o verdadeiro terror não é sua lava são as nuvens piroclásticas, que são mistura de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha. Essas nuvens descem a encosta em velocidades absurdas e podem atingir temperaturas superiores a centenas de graus. Imagine uma avalanche. Agora imagine essa avalanche pegando fogo, porque é basicamente isso. Em algumas erupções, aldeias inteiras precisaram ser evacuadas, e mesmo assim pessoas continuam morando próximas ao vulcão, e turistas continuam visitando a região, porque a vista de lá é incrivelmente surreal. A natureza tem essa mania estranha, né? Quanto mais bonito o lugar, maior a chance de ele tentar te matar. 2. Depressão de Danáquio. Se alguém mostrar foto desse lugar sem contexto, você provavelmente falaria que não é do nosso planeta. Mas não, ele fica aqui na Terra e na Etiópia. A depressão de Danáquio é considerada um ambiente mais extremo do mundo. O local, ele possui temperaturas absurdas, poças de ácido, gases tóxicos e formações geológicas que parecem sair de um filme de ficção científica. Em algumas áreas apresenta cores tão vibrantes que parecem ser editadas no Photoshop. Verde, amarelo, laranja, tudo misturado junto. Mas não se engane, aquilo não é tinta não, são compostos químicos, e muitos deles podem ser extremamente perigosos. O calor é tão intenso que permanecer muito tempo na região pode se tornar um desafio físico enorme. É um dos poucos lugares do planeta onde você realmente sente que a natureza não quer visitantes. 1. Triângulo das Bermudas. É o lugar mais assustador da nossa lista. Mistura natureza, mistério e lendas. O famoso Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar? Durante décadas, relatos de desaparecimento de aviões, embarcações, transformaram a região em uma das mais misteriosas do planeta. Existem diversas teorias: falhas magnéticas, tempestades repentinas, ondas gigantescas, fenômenos atmosféricos e, é claro, as teorias mais malucas possíveis: alienígenas, portais dimensionais, civilizações perdidas. O fato é que o local continua alimentando o imaginário popular até hoje. Talvez muitas histórias tenham explicações simples. Talvez outras histórias nunca sejam completamente esclarecidas. Mas uma coisa é certa: poucos lugares no planeta conseguem construir uma fama tão assustadora. E é justamente por isso que ele ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Agora eu quero saber de uma coisa: qual desses lugares você teria coragem de visitar? Será que seria a Ilha das Cobras? Ou será que seria o Monte Everest, a Amazônia? Ou o vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento? Eu quero que você comente aqui embaixo para me saber. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho, porque aqui você sempre descobre os lugares mais incríveis e misteriosos e perigosos do planeta. Até o próximo vídeo, falou!